Estamos de volta, pessoal. Estão aqui com a gente novamente. Muito bem-vindo para quem está chegando agora, para quem já estava com a gente. Continua aqui que tem muita coisa boa vindo. Espero que vocês tenham gostado ali de conhecer um pouco mais sobre os parques nacionais, as pessoas envolvidas, as espécies que estão nesses ambientes. E continue acompanhando aqui essa live com a gente. Tem muita coisa boa para rolar. Lembrando que essa live faz parte de uma ação, né, que celebra aí os 35 anos de atuação da Fundação Grupo Boticário. Então a gente vai ter aqui 24 horas, né, de transmissão. Lembrando que para cada minuto de transmissão a gente vai ter uma muda de árvore plantada ali na região da Baía de Guanabara, tá? Então tem muita coisa boa vindo aí, pessoal. Continua acompanhando com a gente. E aqui, ó, lembrando que para além desse tanto de conteúdo, também está rolando uns momentos de quiz aqui, tá? Então tem uns momentos de perguntas e respostas e a primeira pessoa, a pessoa mais rápida ali a responder corretamente vai ganhar prêmio, uns prêmios bem legais. Tem item muito bom aqui da Fundação. A gente aqui do bastidor, que a gente está tentando conseguir para a gente também, mas por enquanto a gente não consegue, garante o de vocês, porque tem muita coisa legal aqui nesses kits. Vocês vão gostar, vai valer a pena, então fica acompanhando. Tem que acompanhar, tem que ficar de olho aqui no conteúdo para vocês não perderem nada. Produção, dá para mostrar? Dá para mostrar um pouquinho do que vem no kit? Porque acho que está valendo muito a pena. Então, ó, vamos começar já com essa sacochila aqui lindíssima, tá, da Fundação. E aí vou abrir aqui para vocês verem os itens que a gente tem aqui dentro. Então a gente tem uma meia personalizada aqui, super bonitinha, super quentinha, né, para os dias frios que estão vindo. Então, ó, meia personalizada aqui. Vamos ver o que mais a gente tem. A gente tem essa caderneta lindíssima com a logo da Fundação Grupo Boticário também, para vocês garantirem. Tá chegando, olha, gente, aqui, ó, aberta agora para vocês verem certinho. Então, ó, a meia aqui para vocês, cano médio, coisa mais linda. Então, ó, vai poder garantir aqui certinho. Produção, muito obrigada. Vamos ver o que mais que tem aqui, que tem mais coisa, tá? Não acaba por aqui não, que a Fundação não brincou em serviço. Então, a gente tem também essa garrafinha lindíssima, pessoal. Olha que coisa mais linda também. Então, ó, para quem está participando do quiz, tem que estar antenado, tá? Porque tem que responder certo, tem que responder rápido. Então, acompanhe os conteúdos aí, que é para vocês não perderem, para vocês terem a chance de ganhar. E para quem já está aí desde cedo, já tentei, ainda não consegui, continua. Tem mais quiz para acontecer, então não perde aí. E, ó, para além disso, a gente ainda também tem a Redeco aqui, ó, de um dos nossos projetos apoiados, a Marulho. Então, essa redinha super bonitinha aqui, feita com rede de pesca tirada do oceano aí. Então, ó, super legal também a Redeco, super boa. Tem uma dessa aqui, inclusive, então vale muito a pena, eu gosto bastante. Então, esse é o nosso kit super recheado que vocês podem concorrer para quem está acompanhando aí a live direitinho, quem está sabendo aqui, quem está conseguindo acompanhar a gente, não está deixando passar nada, tá? Mas vamos seguir aqui para o nosso próximo bloco, porque a gente tem muita coisa para falar com vocês durante esse momento da live. Então, para a gente ter esse momento, a gente está com 2 produtos aqui super legais que eu quero mostrar para vocês e que se conectam diretamente com o que a gente vai falar agora, tá? A primeira eu já mostrei para vocês. Então, é essa redinha aqui, essa Redeco da Marulho, é produzida pela Marulho. E como eu comentei, ela é feita com rede de pesca tirada do oceano. Então, para quem não sabe, as redes de pesca, né, que são descartadas de maneira irregular, elas muitas vezes acabam causando a pesca fantasma. Então, a Marulho faz esse trabalho super legal que atrela a conservação da natureza, geração de renda e ainda garante aqui produtinhos lindos e super funcionais como a Redeco. Então, vale super a pena. E a gente ainda tem também esse energético da Óbvio, tá? Que também é outro projeto apoiado pela Fundação, lembrando que a Marulho também é projeto apoiado pela Fundação. E no caso do energético, ele usa folhas e frutos colhidos de pequenos agricultores que estão diretamente conectados ali também com conservação da natureza, conservação do meio ambiente. Então, esses aqui são só 2 exemplos de produtos, de projetos que já foram apoiados pela Fundação. Daria para trazer muita coisa aqui para vocês, mas o tempo aqui está curto, então vamos dar sequência. Então, já que a gente está falando aí, né, de produto, de projeto apoiado, nada mais justo do que a gente falar um pouco sobre projetos apoiados pela Fundação Grupo Boticário. Então, para isso, vamos começar aqui o nosso bloco, né, ON pela inovação a favor da natureza. E para esse momento, a gente vai contar com 2 convidadas super especiais. Então, vou chamar elas aqui, apresentá-las brevemente, depois elas me complementam se necessário. Então, queria primeiro convidar aqui a Karina Silva, ela que é especialista em conservação da biodiversidade na Fundação Grupo Boticário. Ela é mestre em zoologia e ela atua justamente na gestão de projetos na Fundação Grupo Boticário, com esse foco em inovação e conservação da natureza.
Além dela, vou chamar também a Flávia Miranda, que é médica veterinária, professora, presidente do Instituto Tamanduá, e ela é membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza, além de ser a pesquisadora que descobriu o menor tamanduá do mundo. Daqui a pouco a gente vai contar mais sobre essa história para vocês, mas por hora eu queria chamar as meninas aqui para participar dessa live com a gente. Então sejam muito bem-vindas, Karine e Flávia, é um prazer enorme estar com vocês aqui. E antes da gente começar, queria pedir para vocês se audiodescreverem para aquelas pessoas que não podem nos ver. Então vou começar aqui com a Flávia e na sequência a Karina pode se audiodescrever para a gente também, pode ser? Oi, boa tarde a todos. Meu nome é Flávia Miranda, sou uma mulher parda, clara, sou descendente de indígenas Carajás, 1,64 m, cabelo bem curtinho, um óculos verde e uma camisa azul marinho. Perfeito. E agora a Karina, por favor. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui hoje com vocês, falando um pouquinho do trabalho da Fundação, que eu atuo há quase 15 anos aqui nessa paixão que é trabalhar com conservação da natureza. Me autodescrevendo, eu sou branca, tenho cabelos e olhos castanhos, cabelo um pouquinho para baixo da altura do ombro, estou usando uma camiseta linda aqui da Fundação, com a nossa logo aqui, e meu fundo está desfocado ali, é um fundo cinza, mas está desfocado. Perfeito, meninas, muito obrigada mais uma vez aqui pela presença de vocês para celebrar esses 35 anos de Fundação Grupo Boticário e participar dessa live aqui com a gente, On pela Natureza. Então, para a gente começar, né, a gente ouve muito falar sobre inovação, tecnologia e como isso se conecta com diversas áreas, mas para muitas pessoas não é tão claro, né, como que isso se conecta com conservação da natureza. O que que biodiversidade tem a ver com inovação, com tecnologia? Então, queria ouvir um pouquinho de vocês, como que é o entendimento de vocês sobre essa correlação. E aí eu vou pedir para a Karina começar e, na sequência, a Flávia trazer aqui também o ponto de vista dela, por favor. Então, tá contigo, Ká. Yas, essa é uma pergunta super capciosa, vamos dizer, nesse sentido, porque como que as pessoas olham a natureza, a tecnologia, como que a gente consegue conectar essas coisas? Então, não é uma coisa tão simples, mas super possível. A gente tem iniciativas de apoio a projetos que utilizaram drones, um deles foi um drone termal, que ele monitorava a área de ocorrência de espécies ameaçadas. A primeira espécie que eles trabalharam foi o muriqui, que foi o maior primata das Américas, e eles conseguiam ver a densidade populacional, onde que ele estava ocorrendo, então fazendo todo esse mapeamento, e quem sabe, né, não ajudar também a buscar novas espécies, como a Yas trouxe aí um pouquinho da Flávia falando da nova espécie de tamanduaí, que foi um projeto apoiado por nós também, que descobriu o menor tamanduá. Ele é muito fofo, gente. Depois vocês sigam a Flávia ali nas redes dela também, na fundação a gente já divulgou sobre essa espécie também, falando um pouquinho. E a gente também tem iniciativas apoiadas como fazer uma secadora da erva mate. Como assim secadora da erva mate, né? Então, é um pocket, vamos dizer, nesse sentido, para ajudar produtores de erva mate que tinham dificuldades de levar a erva mate para secagem, porque eram distantes. Então, essa secadora portátil ia nas propriedades fazer toda a secagem para a produção da erva mate. Então, essa foi outra iniciativa que a gente também apoiou. E é uma tecnologia simples, mas super eficiente, trabalha com comunidades, traz impacto na ponta. Então, de maneira simples e eficazes, com trocas, a gente pode sim trazer a inovação e tecnologias para um projeto de conservação. Perfeito, Ká. Muito obrigada. Flávia, quer complementar também? Fica super à vontade, viu? Não, eu concordo com a Karina. A tecnologia ela anda diretamente associada com os projetos de pesquisa, né, para a conservação da biodiversidade. A gente utiliza, como a Karina falou, o drone termal, né, para encontrar as espécies. A gente usa hoje inteligência artificial, né, para trabalhar desde individualizar um animal, né, achar as pegadas. A gente usa GPS de ponta, tecnologia de guerra, para monitorar os bichos. Então a gente coloca um rádio colar e monitora esse animal por onde ele anda, tipo um Big Brother, né? A gente vai vendo onde é que ele anda, o que que ele faz. Então a tecnologia está totalmente associada aos projetos de conservação. Perfeito, Flávia. E aí, como a Ká trouxe para a gente, né, a Flávia, então, ela teve um projeto apoiado pela Fundação Grupo Boticário. E aí, Flávia, eu queria ouvir de você justamente, né, para você, qual que é a importância do apoio a projetos de conservação ali para a gente garantir, então, a conservação da natureza na ponta. Você pode contar um pouquinho para a gente?
Eu sou fã da Fundação Boticário há muitos anos. O primeiro projeto nosso aprovado foi em 2006, ou seja, a gente está 20 anos, né, trabalhando junto com a Fundação Boticário. Sem essas iniciativas de empresa privada, a gente não consegue fazer pesquisa de ponta, porque nós, pesquisadores, a gente depende, de dinheiro do governo, né, para trabalhar com pesquisa. E quando vem empresas que entendem a importância desses trabalhos de conservação, dessas pesquisas a longo prazo e apoiam esse projeto, para nós é uma mudança gigantesca, né? Além disso, a Fundação Boticário tem essa rede, né, que a gente forma essa rede de pesquisadores, então a gente tem contato com pessoas do primeiro, segundo e terceiro setor, é uma troca constante, tudo em prol, da preservação ambiental, né? Então, é muito importante que a gente tenha esse apoio, é muito importante que a gente consiga entender, né, onde cada um pode atuar e é uma troca grande em prol de um único objetivo, que é preservar principalmente a fauna brasileira, que a gente não pode esquecer, né, gente? O Brasil é o país com a maior biodiversidade do mundo. É isso aí, Flávio. Então, super legal mesmo esse trabalho em rede, né? A gente comentou disso em alguns outros momentos da live, né? A importância de você ter vários atores ali ajudando. Então, que legal que a gente te encontrou, que você encontrou a fundação e deu esse match aí para conseguir essa super descoberta. E aí, né, falando dessa história da fundação aí de 35 anos de atuação, a gente já teve ali, né, na Fundação mais de 1.800 iniciativas apoiadas. Então, eu queria pedir aí agora para cá, trazer um pouco para a gente o que você considera ali os principais destaques, os principais marcos, quando a gente fala ali dos projetos apoiados pela Fundação Grupo Boticário, Cá? Yas, é realmente inspirador, né? A gente sabe que a fundação foi criada em 90, mas a primeira iniciativa apoiada que a fundação teve foi apoio a projetos. E a gente vê nesse longo da trajetória da fundação, eu até elenquei aqui quando essa pergunta estava pensando o que a gente poderia trazer aqui para o pessoal para materializar, né, esses anos que a fundação trabalhou. Então, em 91, a fundação lançou o primeiro edital dela para apoiar iniciativas de terceiros. E em 2020 a gente viu que a necessidade da gente não só apoiar iniciativas de terceiro, mas como a gente conectava essas pessoas, como que a gente trazia o terceiro setor, como que a gente trazia órgãos públicos, e a gente criou a TI de Soluções, que é uma iniciativa que conecta atores do Brasil inteiro para fazer uma solução de ponta, com vários olhares, tanto de comunicação, tanto de financeiro, conservação da natureza. Então, essa conexão macro que a gente tem de vários atores potencializa os resultados desses projetos na ponta. E outro ponto que eu trago aqui também, então, foi a criar essa rede, né, de conexões que a gente chama de teia de soluções. Outra foi ter um olhar de impacto, a gente olhar para os projetos na ponta. O que que esses projetos estão entregando realmente para a conservação, né? Então, a gente faz toda uma análise desses projetos. Então, tem que ser projetos que entregam tanto para a área social, para a área ambiental, para a área econômica. Então, que eles mudam a realidade do local, não só a realidade da natureza, porque a gente sabe que a natureza sozinha não consegue, mas a gente, como que nós conseguimos transformar essa natureza e gerar um impacto positivo para a conservação. E a outra, que eu acho que é em rede também, nós temos um grupo de parceiros. Sabemos que sozinhos a gente não consegue fazer uma transformação local e ampliar essa transformação. Então, nós conectamos com ONGs, com o governo, com bancos até, para que a gente crie uma rede para que apoie iniciativas, então, cada um com a sua expertise, cada um com a sua área de conhecimento, e a gente conecta esses parceiros investindo recursos para que na ponta a gente tenha aquele impacto desejado que é a conservação da natureza. Então, eu vejo que esse grupo que eu falei aqui de TI de soluções, de parcerias e de impacto, acho que eles faz um ciclo virtuoso das ações que a Fundação tem aqui, como conservar a natureza. Ah, super legal, Kai. E é legal que a gente está com vocês duas aqui, né? Então, a Flávia, que lá na ponta foi apoiada pela Fundação e teve o projeto dela viabilizado, e a Ká, que estava aqui, né, nos bastidores, cuidando justamente de todo esse processo que ela trouxe aqui pra gente, de seleção, de processos dos projetos apoiados. Então, é bem legal ter vocês duas aqui com a gente. E acho que mais que isso, é super inspirador poder ver o tanto que em mais de 3 décadas, né, a Fundação conseguiu avançar e fazer ali na ponta, fazer a coisa acontecer na prática. Então, foram vários resultados, e aí acho que vale até destacar
destacar para quem está assistindo a gente, né? A fundação ela surge ali em 1990 e isso por si só já demonstra o potencial de inovação da fundação. A fundação começou a falar sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade, quando o assunto ainda nem estava tão em voga assim, né? Foi antes da Rio 92, que é o que a gente considera o grande marco quando o assunto é meio ambiente. Então, antes disso, a fundação já estava ali se colocando disponível ali para a natureza, já estava on pela natureza, como a gente está trazendo aqui. Isso é muito legal de assistir, dá um pouco mais de esperança, dá um quentinho no coração, né? E ver resultados assim como o do projeto da Flávia, que logo, logo a gente vai saber um pouquinho mais sobre, torna a coisa ainda mais especial, porque a gente vê o resultado acontecendo de fato. Mas antes da gente mostrar ali um pouco mais sobre o projeto da Flávia, eu vou pedir aqui para a produção trazer 2 vídeos para a gente, que vão mostrar um pouco sobre 2 projetos. Um dele a Cá até já comentou, que é a cercadora de erva mate, mas então vamos conferir aí esses 2 vídeos dos nossos projetos. Em muitas regiões, a produção de erva mate está diminuindo, mas não pela falta de solo fértil, nem pela falta de consumo. O que falta, na verdade, é estrutura para o beneficiamento. Sem acesso a essa etapa essencial da cadeia, muitos desistem de plantar, e o que poderia ser floresta viva com araucária sombreando pés de erva mate acaba cedendo espaço para outras culturas. Foi diante desse cenário que nasceu o projeto 100, o secador de erva mate móvel, uma solução inovadora, acessível, pensada para levar autonomia a quem vive da terra. Compacto, eficiente e enraizado nos saberes locais, o equipamento valoriza o preparo tradicional da erva mate e ressignifica toda a cadeia produtiva, com mais qualidade, identidade e pertencimento. E essa tecnologia já está em movimento. Com o apoio da Teia de Soluções, recebeu incentivo da Fundação Grupo Boticário e do edital de Aliança Industrial do SESI e Senai Paraná. Mas por que investir na erva mate? Porque ela é regenerativa por natureza. Nasce sobre a sombra das araucárias e de outras árvores nativas, dispensa desmatamento, preserva a biodiversidade e protege a água. Com a erva mate é possível manter a floresta em pé, manter a cultura viva e gerar renda com conservação. Olá, tudo bem? Eu vou aqui falar sobre o Suindara, um sistema de alertas de fogo e de desmatamento desenvolvido pelo Instituto Cerrados. O Suindara já está na sua 4ª versão e ele é uma ferramenta que busca diminuir o tempo de resposta ao fogo e ao desmatamento. Então, ele captura dados de satélite, de focos de calor e de desmatamento, e recorta esses dados para um território específico, enviando para as pessoas que estão vinculadas àquele território, geralmente brigadistas, gestores, líderes de comunidades tradicionais. Agora nós estamos indo para a sua versão de aplicativo, onde tem novas funcionalidades, tais como um mapa de combustível, que indica as áreas que estão com mais material seco que devem ser manejadas para diminuir esse combustível. Então venha conhecer o Suindara, vai ajudar bastante. Super legal aí a gente podendo conhecer mais a fundo outros projetos que também foram apoiados pela Fundação, assim como a Karina trouxe ali um pouco para a gente desse histórico. Então é muito legal poder ver esses resultados na ponta, né? Tanto o Suindara ali com uma tecnologia ajudando nessa questão dos alertas de incêndio, quanto a secadora de erva mate resolvendo ali um problema da cadeia produtiva da erva mate ali, principalmente na região da Grande Reserva Mata Atlântica. Então é bem legal, né? Ver como esse apoio que a Fundação vem fazendo há tantos anos tem resultado ali, né? Em impacto na ponta mesmo quando a gente fala de conservação. Então, meninas, vocês ainda estão aqui comigo? Deixa eu entender se as meninas estão aqui. Boa. Então, eu queria, assim, né, a gente sabe, né? A gente queria ficar aqui horas e horas falando, mas como o nosso tempo é curto, eu queria pedir aqui para vocês trazerem considerações finais, que logo, logo a gente vai ter um quiz aqui para a galera, para ver se eles estavam atentos, antenados no que a gente estava falando. Então, vou pedir para a Flávia iniciar, então, trazer as últimas considerações e, na sequência, a Karina trazer um pouquinho também para a gente fechar esse super bloco sobre inovação pela natureza. Bom, eu só quero dizer que é possível fazer a diferença, é possível trabalhar em conjunto, primeiro, segundo, terceiro setor. Nós, pesquisadores, a gente faz um início de um projeto, mas a gente só consegue colocar essa ciência aplicada se tiver empresas trabalhando em conjunto que saibam como fazer, como valorar, como criar o produto, né? Então, essa parceria é maravilhosa e funciona. Eu acho que a Fundação Boticário está há 35 anos mostrando, né, isso e serve hoje de exemplo, né, para todos nós. Então, só quero deixar aqui esse parabéns para a Fundação Boticário e dizer que eu sinto
um orgulho enorme dessa empresa 100% brasileira. Perfeito, muito obrigada, Flávia. Cá, considerações É, finais? sim, eu quero reforçar que somos inquietos e que a Fundação sempre está em busca do melhor para a conservação da natureza. E a gente faz sempre buscando com atores, com vocês aí que estão nos olhando também nessa live, participando aqui também. A gente precisa de vocês estarem conectados junto com a gente, mas sempre fica aquela dúvida: como que eu faço parte se eu não trabalho com conservação da natureza? Né? Mas a gente sabe que sempre quando tem uma conexão, você pode ser um expert em comunicação, que pode ajudar a gente, que somos biólogos aqui, que olhamos para uma parte mais técnica, mas como olhar de uma maneira simples e suave para passar para as pessoas, que todo mundo pode ajudar e cada um fazendo a sua parte, a gente fortalece todo esse ecossistema de conservação no Brasil. Perfeito, meninas. Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Continuem conectadas com a gente pela natureza aqui no Instagram da Fundação, que agora a gente vai de quiz aqui para ver se a galera estava antenada, tá? Então, pessoal, a gente falou ali, já falamos em alguns momentos da live que está rolando um momento de perguntas e respostas aqui para ver se vocês estão acompanhando atentos aqui o que a gente está trazendo de informação. Então, eu vou trazer 2 perguntas aqui para vocês. Qual que é a dinâmica aqui, né? A gente vai trazer a pergunta, a nossa produção vai colocar na tela, a gente vai ter as opções de resposta e quem responder primeiro no chat, lembrando que a nossa produção está acompanhando, vai tirar o print ali para garantir. Primeira pessoa a responder corretamente leva um kit cheio de mimos da Fundação para casa, tá bom? Então vamos lá, produção. Consegue colocar na tela para a gente, por favor, a primeira pergunta? Então vamos lá, pessoal. O menor tamanduá do mundo foi descoberto com apoio da Fundação Grupo Boticário, certo ou errado? Para quem está acompanhando a gente aqui desde o início do bloco vai saber a pergunta. Então manda aí no chat. Produção me avisa assim que a gente tiver a nossa primeira resposta, hein? Para eu saber aqui, para avisar o pessoal. Me avisa quem é que vai levar esse kit para casa. Que essa resposta aqui a gente trouxe no início do bloco. Então, quem estava acompanhando atento vai saber dizer aqui para a gente se está certo ou errado que o menor tamanduá do mundo foi descoberto com esse apoio da Fundação Grupo Boticário. Esperando aqui a produção, galera. Então, traga aí para a gente, traga nos comentários aí para a gente saber se está certo ou se está errado, hein? A gente precisa saber aqui. Lembrando, né, a gente trouxe a Flávia veio falar do projeto dela com tamanduaí, trouxemos a Karina para falar sobre apoio a projetos. Resgata aí o comecinho da live para a gente entender certinho. Então, menor tamanduá do mundo, descoberto sim ou não com o apoio da Fundação Grupo Boticário. Ih, estamos cheio de comentário aí, hein? Será que alguém respondeu certinho aí? Temos a primeira ganhadora já, então quem vai levar esse kit? Vamos fazer um barulho aí, pessoal, por favor, para a gente anunciar. Barulho, a produção tá engajada aqui, galera. Então, a ganhadora é a Ana Setúbal, que respondeu corretamente, foi a primeira a responder. Então, Ana garantiu aí sim, o menor tamanduá do mundo foi descoberto com o apoio da Fundação Grupo Boticário. Então, Ana já garantiu o kit dela, já garantiu os mimos, os presentes dela, todos personalizados ali da Fundação. Mas vamos para uma segunda pergunta, tem chance para mais gente, tá? Então, vamos lá para mais uma perguntinha. Lembrando, primeira resposta correta é a que leva o mimo para casa. Então, produção, segunda pergunta na tela. A Fundação Grupo Boticário apoia projetos e soluções de conservação da natureza em todo o país, certo ou errado? Isso aqui tá fácil, hein, pessoal? Acho que dá para ir no chat, dá para garantir mais uns presentes aí, dá para levar para casa. Então aproveita, tem bastante quiz rolando, mas vamos aproveitar esse aqui para garantir o seu. E eu tô com a produção aqui para me contar se a gente já tem resposta certa, se a galera tá engajada aqui no chat, a galera tá participando. Já temos algumas respostas. Vamos ver quem foi a primeira pessoa que vai levar o kit cheio de mimo para casa, que vai voltar recheada. Cadê barulho, produção? Barulho para a gente anunciar que a galera quer barulho. A galera quer saber que a gente também tá aqui pela natureza. Então, vamos lá, vamos ver. A resposta tá vindo aí, pessoal. Vamos ver quem é que levou. Áurea, foi você que levou, então, o nosso mimo para casa. Agronegócio de abelha. Então, Áurea, parabéns. Você também garantiu aí vários mimos personalizados. Áurea, depois a gente está tentando o nosso aqui também, mas aproveita que o seu já está garantido. Então, pessoal,
né, dentro desse bloco a gente vai fechar aqui, então, esse momento de inovação pela natureza, mas continuem acompanhando a gente, lembrando que essa ação aqui faz parte, né, da celebração dos 35 anos da Fundação Grupo Boticário, que a gente tem muita live, muito conteúdo pela frente. Então fica ligado e vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse tal projeto da Flávia Miranda com o Tamanduaí. Vamos rodar esse vídeo aí, produção, para a galera conhecer mais da iniciativa? Eu estava trabalhando na Amazônia e a gente foi fazer uma reportagem super bonitinha sobre menores dos tamanduás. A primeira reportagem sobre espécies, não tinha nada. E aí eu recebi um e-mail do Pedro, que é um cara que trabalha aqui no Delta, nosso braço direito, né? E ele mandou um e-mail: professora, olha, tem esse bicho aqui no Delta do Parnaíba, onde eu moro, que eu sou guia de turismo, e eu achava que era filhote de tamanduá mirim. Aí eu falei: ô Pedro, obrigada pelo seu e-mail, que legal, mas não é a distribuição do bicho aí, você tem uma foto? Porque não tinha distribuição pra cá. Aí ele mandou, na mesma semana ele mandou uma foto, eu quase desmaiei, né? Porque eu vi aquele e-mail, a foto, a gente já fez a mala e vim pra cá. Meu nome é Flávia Miranda, sou médica veterinária, coordenadora do Instituto Tamanduá e hoje professora da Universidade Estadual de Santa Cruz. Eu escolhi estudar a Magna Ordem Xenarthra, formada pelos tamanduás, pelos tatus e pelas preguiças, porque eram os animais menos conhecidos na época em que eu estava terminando a faculdade. Mas depois eu comecei a entender que esses animais, essas espécies, são os mamíferos mais antigos e exclusivos da América Latina. Eles têm aí em torno de 65 milhões de anos. Então eles contam uma história evolutiva linda. São os fósseis vivos, né? Essas espécies é muito antiga. Eu fui fazer colégio agrícola em Aquidauana, né, Mato Grosso do Sul, no meio do Pantanal, e é um colégio interno, onde eu tive o primeiro contato com os tamanduás e com os tatus. E aí, com o passar do tempo, eu fui fazer um estágio no zoológico de Bauru e a veterinária, na época, me deu um filhote de tamanduá para cuidar. E aí ela começou a ver que eu realmente tinha uma afinidade, um conhecimento sobre esses animais, né, de comportamento, alimentação, e ela ficou encantada. E aí ela me falou: Flávia, eu preciso falar com você. Essa espécie, ela é pouco estudada, né? Os especialistas dela estão fora do Brasil, são europeus, americanos, e essa espécie é exclusiva da América Latina. Então, se você realmente gosta dessa espécie, se você estudar bastante, você vai virar uma referência para esses animais. E eu fiquei muito fascinada, né? E aquilo me deu uma motivação para falar: não, então eu vou estudar e vou conhecer um pouco mais dessas espécies. A ideia de fundar o Instituto surgiu em 2003. Na época eu trabalhava no Zoológico de São Paulo e consegui o primeiro financiamento da WDS e fui para o meio do mato, para o meio do Pantanal, aqui no Pantanal Norte. De lá eu senti falta de ter pessoas unidas para trabalhar com essa espécie. Não tinha nenhum projeto no mundo, né, na América Latina, com
com os tamanduás, os tatus e as preguiças, e a gente uniu um grupo de pesquisadores para fundar o Instituto Tamanduá em 2005 e começar os projetos de pesquisa ao longo de todo o Brasil. A gente teve grandes desafios durante esses anos, vários deles por ser coordenação de uma mulher, por ser espécie desconhecida, pouca referência, por ter poucos trabalhos em vida livre, né? Todas as referências que a gente tinha eram de animais em cativeiro, então não tinha protocolo de captura dos animais no meio do mato, não tinha metodologia de como encontrar. Ao longo desses anos, o Instituto Tamanduá teve várias parcerias acadêmicas, né, científicas e de empresa. Tivemos mais de 10 universidades onde nós fizemos pesquisa realmente especializada nas espécies. Vários mestrandos, doutorandos, pós-doc passaram por nós, né, somando aí nosso conhecimento ao longo desses anos. Em 2006, nós fomos para a Argentina, criamos o maior projeto de reintrodução do mundo, né, em Iberá. Criamos os protocolos de conservação no Chile, Peru, Suriname. Então, a gente deu muito apoio internacional com o subsídio das pesquisas que a gente fez aqui no Brasil. Nós estamos com bases de pesquisa no Maranhão e Piauí, na Bahia, 2 aqui no Pantanal e uma no Espírito Santo. A Bahia, por exemplo, a gente tem um projeto lindíssimo com as preguiças de coleira, que é uma espécie endêmica que só ocorre aqui no Brasil. Aqui no Pantanal, a gente está trabalhando com um projeto chamado Órfãos do Fogo, pelas queimadas, né? As mães são mortas, então a gente reabilita, né? Resgata e reabilita os filhotes. É um projeto desafiador, lindo e extremamente importante para essas espécies, né? No Maranhão e no Piauí, a gente já trabalha com o menor dos tamanduás, o tamanduaí, onde a gente também tem esse trabalho de reflorestamento de mangue para poder manter todo esse ambiente, né, que é a ponte entre a Amazônia e a Mata Atlântica nordestina. As minhas expedições, elas começaram em 2006 e foram expedições bastante difíceis. Então foi bastante interessante ver essa dinâmica da Amazônia. A dificuldade é essa, andar na Amazônia, se deslocar na Amazônia. A gente se perde facilmente, inclusive com o GPS. E os ribeirinhos foram essenciais para que eu pudesse andar na região, chegar nas comunidades, conhecer um pouco mais. Porque a espécie ela é noturna e como ninguém nunca tinha trabalhado com essa espécie no mundo, a gente não tinha referência. Inclusive muita gente falava, né, que não existia aquela espécie na região, que o apelido dele é tamanduá fantasma. É difícil. Por que o senhor acha que é difícil? É porque talvez mesmo se procurasse em definitivo para poder encontrar ele, né? Mas que a gente saia de repente e encontre é difícil. Nós tivemos uma ideia de fazer um cartaz de procura-se vivo. A relação eram as melhores, assim, porque é uma espécie que pouca gente vê. O bandeira é o grandão. Esse aí é o Gitino. Esse é o pequeno. É o tamanduá mucura, esse aqui. É porque o tamanduaí, ele é meio branquicento. Isso. É branquicento, né? É, o tamanduaí. São 3 qualidades. Tem o bandeira. Ele topa ele só aquela bolinha. Isso, o bandeira. Fica um capuchinho de algodão. E o tamanduá. Escuta. E a senhora tem visto, faz tempo que a senhora não... Desse aqui já faz. Eu morava lá no Flechal. Aí a gente já... Lá eu vi. Aqui mesmo, nessa região, eu ainda não encontrei desse tamanduá. Foi bem legal, bem interessante, porque a gente conseguiu andar e rodar as comunidades conversando
entendendo um pouco mais, mostrando, né, tendo essa troca. A gente fez uma entrevista com mais de 300 pessoas e aí a gente conseguiu então ter mais informação sobre a espécie. As maiores dificuldades para conseguir capturar o primeiro animal foi realmente entender o horário de atividade deles. Então é um animal que fica no escuro, que tem hábito noturno e que não brilham os olhos quando a gente está procurando. Além disso, animal de mais ou menos 200 gramas em árvores aí de 40 metros. Então é realmente como achar uma agulha no palheiro, né? Mas depois de 2 anos e trabalho em conjunto com as comunidades ribeirinha, a ajuda dos Yanomamis foram fundamentais. A gente conseguiu o tão sonhado dia da captura e anestesia desse animal na região do Rio Negro. Em 2004, fui chamada para uma reunião da IUCN e na reunião a gente estava discutindo as populações, né, a distribuição geográfica do tamanduaí, de um artigo, na época mais recente, de 1985, dizendo que a população do Nordeste de tamanduaí já estava extinta, né? E na reunião a discussão era, nós nem vamos tratar dessa população, vamos começar a discutir a população amazônica. E aí foi bastante interessante, né? Porque na época bastante nova, né? Começando a estudar essa espécie e tinham ali os pesquisadores do mundo todo, todos os livros estavam ali, eu não conseguia nem me manifestar na reunião. Mas aí eu comecei a falar que eu tinha recebido esse indivíduo, né? Em Recife. Aquilo virou, né, uma discussão homérica ali se era algum animal de apreensão, né, que veio do tráfico, ou se realmente ainda existia aquela espécie no Nordeste. E aí me incumbiram de fazer esse levantamento. O Delta do Parnaíba é um dos maiores deltas das Américas, onde desemboca a foz do rio Parnaíba. Ele tem 307 mil hectares e tem aí mais ou menos 76 ilhas. Ele fica ali entre o Piauí e o Maranhão, uma área bem importante de mangue. Ele é uma mistura de vegetação, é muito interessante, porque ele tem áreas grandes de Amazônia, de mangues amazônicos gigantesco, caatinga e Mata Atlântica. Então é uma área extremamente importante de preservação aqui do Brasil e que faz essa ponte realmente entre a Mata Atlântica e a Amazônia para diferentes espécies. A quantidade de fauna e flora diferente, tem muitas espécies endêmicas, principalmente do mar, mas tem também espécies terrestres de ave, répteis e mamíferos que a gente só encontra ali, como o próprio tamanduaí, entre outras. Para ter ideia da dificuldade de encontrar esse animal, o tamanduaí, nós acabamos de encontrar né, o Pedro encontrou, e eu vou mostrar para vocês como não é fácil enxergar. Ó, o animal está lá naquela árvore, mais ou menos aqui. Agora até eu perdi. Dificuldade de encontrar esse animal. Olha, ele está aqui nessa rama. Ali está ele dormindo, escondidinho, mas olha, vou voltar o zoom para ver a dificuldade de enxergar esse animal. O Pedro está subindo ali para ver, dá uma olhada nessa captura. Nossa, gente, eu tô bem emocionada, viu? Essa é a felicidade. E aí? Depois dessa minha jornada no Nordeste, eu comecei a ficar conhecida. E num congresso eu conheci alguns pesquisadores que trabalhavam na Amazônia e eles começaram a me mostrar foto dos animais da Amazônia, um registro ou outro, bem esporádico. E eu vi que a coloração era completamente diferente. Os bichos da Amazônia mais cinza, mais escuro, e os animais da Mata Atlântica bem loirinho.
A distribuição geográfica do tamanduaí é bastante interessante porque é a mesma distribuição geográfica que a gente tem hoje da Amazônia atual. O rio Amazonas, ele corria para o Pacífico, né? E nessa época toda a gente tinha provavelmente uma só espécie de tamanduaí, estava tudo interligado. Com o soerguimento dos Andes, que a placa de Cusco encontrou com a placa da América Latina, o rio Amazonas não teve força para passar os Andes e começou a correr de volta, né, para o Atlântico. E ali no Acre tinha um sistema chamado Sistema Acre, Rio Pebas, que era um lago imenso. E aí isso tudo desagou com o Amazonas e teve a primeira formação que foi o Rio Madeira. E aí começou a separar o lado, né, esquerdo e direito do Rio Madeira, onde começou a separar já a primeira espécie e depois teve a formação do Rio Negro, do Solimões, do Purus, do Tocantins e tudo isso foi dividindo e separando essas espécies. Então hoje a gente não tem só uma espécie de tamanduaí, mas sim 7 espécies separadas. A história dessa espécie é bastante interessante. Os pequenininhos têm 33 milhões de anos, depois vieram os tamanduás mirins e, por último, os mais recentes, os tamanduás bandeiras. Então, dentro do que a gente tem de informação hoje, é que os tamanduás eles eram arborícolas, né, e passaram para a vida terrestre, né, os mais recentes. Os primeiros registros do tamanduaí é bastante interessante, né, a gente trabalhar com a descrição de espécie, porque a gente tem que ler documentos muito antigos, né, documentos de 1710, 1758. E antigamente as expedições que eram feitas para as terras desconhecidas, né, pelos exploradores, sempre tinha junto algum ilustrador, né, para ir ilustrando a fauna dessas terras desconhecidas. Um grande registro foi quando teve uma expedição do Nassau para o Nordeste, uma expedição muito famosa, onde ele trouxe um ilustrador chamado Mark Graf, que foi o primeiro a ilustrar o tamanduaí no Nordeste. E a partir dessa ilustração, o Albert Seba pegou essa prancha, né, que a gente chama, esse desenho, e registrou essa ilustração. E foi aí que Linneu, né, em 1758, que é o pai das espécies, pegou essa ilustração e descreveu o tamanduaí. Aí eu tive que partir para uma segunda etapa, que foi rodar as coleções de história natural. Esses exploradores de 1758, 1780, eles levaram a maioria das espécimes, né, do que a gente tinha nas coleções para a Europa e Estados Unidos. Foram mais de 20 museus de 10 países rodando e coletando informação, tanto de morfologia, né, que a gente consegue ver a coloração do animal, quanto de morfometria, onde a gente mede também esse animal, mede o crânio, vê alguns caracteres. E foi assim que eu consegui reunir informação de mais de 300 indivíduos para poder chegar na descrição das espécies. Das 7 espécies, a gente acabou elevando 3 e descrevendo 3 novas espécies. Durante todo esse processo, chega um momento que a gente tem que dar nome para elas. E uma das coisas que a gente fez foi colocar um nome Cíclopes xinguense em homenagem aos povos originários do Xingu. Eles ainda estão lá, ainda estão preservando e a espécie existe
por causa dessa preservação. Então, nada mais justo do que a gente trazer aqui a luta, né, a visibilidade desses povos que eu amo tanto, que são os Xingus. Pode andar aí no mato. Acontece vocês passarem bem aqui, ele tá ali, vamos ver. Quando é amanhã, passa naquele lugar e já está. O tamanduá. Descrever espécies de mamífero em pleno século XXI é algo raríssimo. E isso a gente tem que ter orgulho, porque foi uma descrição feita por pesquisadores brasileiros, exclusivamente brasileiros. Então, fazer parte desse projeto, desse processo, para mim é algo que não tem preço. Parceria para mim é a coisa mais importante. Eu acredito muito que se a gente quer ir rápido, a gente vai sozinho, mas se a gente quer ir longe, a gente vai junto. Junto a gente consegue fazer algo mais sólido e fazer uma real diferença, principalmente quando se fala em preservação ambiental. Essa união do primeiro, segundo e terceiro setor é extremamente importante para a conservação da nossa fauna e flora brasileira. Minha paixão pelos tamanduás, os tatus e as preguiças vem desde pequena, né? E eu fico muito feliz e emocionada porque quem aprende com essas espécies sou eu. Elas são referências para mim, não eu para elas, assim, porque são espécies que se alimentam com o que precisam, não mais nem menos. São espécies que não poluem, são espécies que conseguem conviver. Eu fico emocionada de ser hoje advogada deles, né? Poder falar por eles, defender eles, junto com a minha equipe, junto com as pessoas que trabalham com essas espécies, porque eles merecem todo o respeito. Esses animais, assim como os outros, já passaram por vários processos, como a gente já viu, de aquecimento, resfriamento global, e ainda continuam aqui. São espécies que estão aqui há 65 milhões de anos, a gente não tem nem 100 mil que a gente está aqui. São espécies que contam histórias evolutivas, que contam histórias evolutivas da Amazônia, que contam história evolutiva dos mamíferos e que está registrado hoje na ciência. A descrição de espécie é o ponto inicial para a preservação de tudo que a gente tem, porque a gente só consegue realmente preservar o que a gente conhece, né? E quando a gente descreve uma espécie, a gente está colocando nome em algo que existe naquela determinada área. E isso muda todo o cenário para todo mundo, para a sociedade, né? Um cenário de conservação de políticas públicas. Então, é extremamente importante a gente conhecer o que a gente tem. Principalmente falando no Brasil, que a gente tem a maior área de Amazônia, né? A Amazônia tem uma biodiversidade que a gente não conhece nada ainda. A motivação ela vai mudando ao longo dos anos. Antes era conhecer, descrever as espécies, criar o instituto. Hoje o que me motiva, sem dúvida nenhuma, são as pesquisadoras que estão vindo, essa juventude que vem aí com afinco para fazer a mudança e que vem assim muito determinada a trabalhar nessa mudança mais rápida, né? Então, se eu deixo aqui uma mensagem se valeu a pena abrir caminhos, né? Se está valendo a pena passar por tudo isso, eu vou dizer que sim, que eu estou muito entusiasmada, feliz com essa geração que está vindo, pegando, mudando, né? Com essa mudança de paradigma aí em relação à questão ambiental. Então, eu me apego nisso e me fortaleço todos os dias em
seguir deixando algo de bom para elas, né, para todos os pesquisadores, e me inspirando ainda naqueles que sempre me inspiraram e que continuam tendo forças para continuar esse caminho. O que eu falaria para a Flávia de ontem, né? Não vai ser fácil, não vai ser, né? E muitas vezes a gente vai pensar em desistir, sem dúvida nenhuma. O caminho realmente é árduo e é bem solitário. Mas o que eu peço e o que eu falo, tenham força, continue para nunca desistir, né? Para continuar preservando e mantendo algo que é tão importante, não só vital, mas que é de todos, né? De várias espécies, essa nossa biodiversidade. A natureza conta histórias, histórias de resistência, de transformação, de vida. Há 35 anos, a Fundação Grupo Boticário vem transformando paixão pela natureza em ação. E para celebrar essa trajetória, resgatamos nossa essência. O selo dos 35 anos foi inspirado no logo mais emblemático da nossa história, mantendo viva a memória de tudo que construímos até aqui. São 6 selos, cada um representando um pedaço do que protegemos ao longo desses anos. Porque proteger a biodiversidade e nossas espécies é garantir o equilíbrio na vida do planeta. A água doce é essencial para todos nós, por isso trabalhamos em prol da resiliência hídrica, protegendo nossos rios, nascentes e toda a riqueza que eles abrigam. O oceano cobre mais de 70% do planeta e nos fornece ar puro, alimento e equilíbrio climático. Ajudamos a restaurar ecossistemas marinhos e fortalecer as comunidades que dependem dele. Nossas florestas são berços da vida. Criamos áreas protegidas e contribuímos com a conservação de mais de 11 mil hectares no Brasil. Porque proteger a natureza é proteger o nosso futuro. E o futuro é agora ou agora. Nossa vida está conectada diretamente com a natureza. Os alimentos, a água, o ar puro, tudo depende do equilíbrio do meio ambiente. Sem ele, nada somos. Por isso, há 35 anos, a Fundação Grupo Boticário está on para a natureza não ficar off. Porque o amanhã depende do que a gente faz hoje. Fundação Grupo Boticário. O futuro é agora ou agora.
E pessoal, estamos de volta! Você tá on pela natureza? Porque aqui a gente tá super on e eu quero trazer algumas informações de live, tá? A produção tá aqui comigo nessa maratona? Mais de 6 horas e também a gente já plantou mais de 340 sementes. É isso aí, pessoal. Um trabalho incrível que a Fundação está fazendo. A gente está aqui nessa maratona hoje, nessa live que vai durar 24 horas. Tudo isso para te falar que a gente está on pela natureza e também esse projeto todo é muito dedicado porque esse ano a Fundação completa 35 anos de existência. Incrível.